vou voltar a falar. Pronto, já está gravando. E o conhecimento, né, o conhecimento de mundo, que é aquele conhecimento que você carrega com você e é desenvolvido de várias formas, né? Desde que você nasceu, enquanto você for vivo, você vai desenvolvendo esse conhecimento, tá? Que é um conhecimento tanto de coisas, digamos assim, triviais, né? Coisas normais, né, da vida, coisas do dia a dia, quanto também conhecimento mais técnico, né? Um conhecimento mais específico. Por exemplo, agora vocês estão no curso de logística, vocês estão desenvolvendo conhecimento que é um conhecimento bastante técnico, né? Não é todo mundo que sabe o que é logística, para que serve a logística, né? Quais são os processos logísticos. Então, isso aí é um conhecimento muito técnico, precisa, de fato, estudar, precisa fazer um curso, precisa fazer algum treinamento, né? É diferente de outros conhecimentos, por exemplo, se eu botar minha mão no fogo, eu vou queimar minha mão, né? Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Então, esse conhecimento aí também é um conhecimento, né? Um conhecimento válido, só que a gente consegue fora da escola, né? A gente consegue no dia a dia, né? De vivência mesmo, né? Então, são conhecimentos diferentes, mas todos servem, né? Em algum momento pode ser necessário que seja requerido de você utilizar esse conhecimento. E esse conhecimento, ele vem para o texto em algum momento, né? Por exemplo, o texto de ontem, eu coloquei um exercício, e ali, só pelo exercício, quem já fez, né? Porque eu vi que 3 pessoas já fizeram, quem fez o exercício e olhou a imagem, né, já viu que ali naquela imagem tem um conhecimento prévio, você tem que ter um conhecimento prévio, porque a imagem sozinha, ela não vai te explicar tudo, né? Ela vai precisar que você ative um conhecimento sobre um tema, sobre um assunto, e você já tem que ter esse conhecimento em algum momento da sua vida, né? Então, isso aí também vai nos acompanhar sempre. Por exemplo, estamos estudando inglês. Então, existe um conhecimento linguístico do português que vai nos ajudar. Por exemplo, a gente já conhece as letras, a gente já conhece as palavras, como é que a língua se organiza, né? Como é que o texto se organiza, enfim, a gente não conhece o outro idioma, né? O significado de todas as palavras, mas a gente conhece algumas coisas do português que a gente pode transferir para o inglês e ajudar, né, no nosso conhecimento prévio, certo? E hoje eu vou trazendo para vocês mais uma estratégia, ok? Lembrando que essas estratégias, gente, apesar da gente dividir, né, toda a aula a gente vê uma, ou duas, né, ou três, mas na hora que a gente vai aplicar, elas funcionam ao mesmo tempo, tá? Aqui está dividido por conta da aula, né? Mas na hora da aplicação, elas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, enquanto eu estou ali tentando ler um texto, o meu conhecimento prévio, ele vai ser requerido, ele vai ser chamado, ao mesmo tempo eu estou vendo um cognato, que é uma palavra parecida, ao mesmo tempo eu estou vendo uma imagem, né, no texto, que aí eu vou precisar da informação não verbal, né, que foi o que nós vimos na aula passada, tudo isso aí vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, quando você vai interpretar um texto, você recruta diversas diversas estratégias, né? E aí você aplica várias de uma vez, né? 3, 4, 5 estratégias de uma única vez, né? E aí é isso que a gente vai tentando desenvolver, ok? Então, para hoje, a gente tem aí o que vocês estão vendo, que é o que a gente chama de previsão, inferência e seletividade, ok? No material que eu costumo trabalhar com vocês, não tem previsão e seletividade, tem só inferência, tá ok? Mas aí acaba sendo um bônus, né? Mas a inferência, ela tem muita conexão com a previsão e com a seletividade também. O que seria a inferência? É isso que a gente vai precisar ver mais. Por quê? A previsão, você entende, né? O que significa previsão, é uma palavra mais comum. Seletividade também é uma palavra mais comum, só que falta aí a palavra inferência, né? E aí, nessa palavra inferência, é onde a gente vai focar um pouquinho mais. Para início, você tem aí várias imagens, né? Eu dei um zoom, então eu não sei se ficou bom para vocês verem aí, se elas estão muito visíveis, né? Mas você consegue identificar algumas, talvez, com facilidade, né? Você tem aí uma floresta, uma parte verde, né? Você tem uma parte aí na sequência, né? Você tem flores, depois você tem uma criança que está aí como se fosse sentada no chão, né? Ajoelhada no chão. Na próxima imagem, você tem, na quarta imagem, né? Você tem aí os raios do sol saindo ali da nuvem,
Na quinta imagem tem o céu, depois tem uma criança brincando com o globo, né, o globo terrestre. Na última imagem de cima, você tem o arco-íris, por exemplo. Embaixo você tem, na primeira imagem, um grupo de pessoas olhando para o horizonte. Depois você tem 3 pessoas pulando, né, de alegria. Depois você tem 2 mãos, né, uma pessoa dando a mão para a outra. Depois você tem aí um coração feito com as mãos. Depois um bebê na areia da praia, talvez seja uma praia. Depois crianças aí brincando, só dá para ver basicamente, né, as pernas dela aí que estão penduradas. E por último você vê como se fosse um desenho do mundo também, né? Então, por exemplo, o que que essas imagens fazem com a gente, né? O que que essas imagens causam no nosso cérebro? Elas vão causar justamente essa digamos assim, como se fosse um gatilho, né? Ou seja, ela vai ativar alguma coisa, tá? No seu cérebro que vai te dar um início de interpretação, não é? Ou seja, você, através dessas imagens, você pode começar a fazer uma previsão do texto, né? Que é justamente a primeira palavra, previsão, né? Você começa a tentar fazer uma previsão. Por exemplo, se todas essas imagens aí tiverem a ver com o texto, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, eu consigo tentar prever algumas coisas, né, a partir das imagens, certo? Mas também existe uma questão que é a seletividade, ou seja, nem todas essas imagens podem estar conectadas com o texto, né? Podem estar e podem não estar, ok? E depois a inferência, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, desse material eu não vou usar tudo, tá? Só uma introduçãozinha, tá ok? Então, eu aproveitando essas imagens para recuperar o que a gente falou na aula passada, né? Que é justamente sobre as informação não verbal, né? Que é justamente a imagem, o desenho, um gesto, né? Às vezes é um gráfico, uma tabela, tudo isso encaixa dentro da informação não verbal, certo? Então, essas imagens são apenas para o início, ok? E aqui o material vai apresentar essas estratégias, ok? Lembrando que a gente está falando de estratégias porque é justamente isso, né? Ou seja, a gente vai tentar utilizar tudo que o texto pode nos dar para poder complementar, né, a interpretação de um texto que está em inglês, né, já que a barreira ali vai ser a língua, então a gente vai tentar utilizar outros recursos, né, que não sejam somente as palavras em si, tá? Lembrando que essas estratégias, elas valem também para português. Se você vai ler, você também pode aplicar estratégias de leitura quando você vai ler um texto em português também. Então, acompanhe aí a leitura. Ó. O primeiro parágrafo diz assim, ó, o que você acabou de fazer foi uma previsão das palavras que apareceriam em uma letra de música, com a ajuda de imagens em um clipe sem som. Esse material, ele tem esse clipe, tem essa música, só que eu não vou passar para vocês, tá? Senão não dá tempo. Agora, vamos transferir essa estratégia para a leitura de textos em língua estrangeira. O que é necessário para prever conteúdos em um texto que você vai ler? Aí ele dá a dica, né? Observe pistas contidas no título e no subtítulo, se houver, e acione o seu conhecimento prévio, isto é, o conhecimento que você já possui sobre o assunto. Então, veja que ele tá combinando duas coisas, né? Ou seja, você procurar pistas que estão no título do texto, ou às vezes no subtítulo do texto, né? E isso vai fazer você acionar o seu conhecimento prévio, para ver se você já sabe ou conhece aquele tema, né? Conhece aquela temática. Só um momento. Alguém falou aí no chat? Tá cortando muito, gente. Elaine falou aqui. Deve ser a internet dela, então. O restante tá tudo ok? Será só a Elaine? Tá de boa. Ô, Ricardo, não tem como tu colocar a tela cheia nesse slide aí, não? Ele já tá no Zoom. Eu não sei aqui, porque ele é um PDF, ele não é um slide. Mas ali, ó, naquela função ali, do lado de editar, lá em cima, visualizar, não tem dizendo não aí, não. Clica nela aí Visualizar, pra ver aí. modo tela É, cheia, né? Mas de qualquer forma tem que dar um zoom, né? não sei se Melhor vai assim? fazer muita diferença, não. Não sei se lhe atrapalha aí. Não, eu só fico também sem ver vocês. Assim, para eu poder ir e voltar pro Meet, eu tenho que sair desse modo, entendeu? Eu entendo. Eu só também queria qualquer coisa que você fosse falar, né?
assim, precisar conversar com você, abrir o áudio e É, falar, né? Sem dúvida. é melhor, inclusive. Quem precisar pode fazer, não precisa cerimônia não, tá? Eu acho até melhor, porque se colocar no chat, eu tenho que sair daqui para ir lá olhar o chat, entendeu? E muitas vezes você nem olha o chat, sem querer, né? Você está concentrado na aula. Aí eu coloquei o sonzinho para poder ouvir, né? Quando alguém escrever no chat, aí ele faz um barulhinho, aí eu consigo saber que alguém está colocando lá. Mas aí quem quiser pode falar pelo microfone, não tem problema não, tá? Então, vamos lá. Sim, continuando, ó. Continuando a parte de conhecimento prévio, tá? Então, falando justamente desse conhecimento prévio, você vai juntar, né, essas pistas que estão contidas no título, no subtítulo e também no conhecimento prévio, né, que você já tem, que você já possui daquele tema. Continuando, ó, isto é, o conhecimento que você já possui sobre o assunto. Por exemplo, se o título de um artigo for Global Database Views e você tiver conhecimento sobre database, que são os bancos de dados, você poderá prever o conteúdo do texto e seu vocabulário, né? Esse banco de dados, né, que em inglês é o database, é muito comum na área de informática, né? Quem trabalha com computador, informática, sistema de comunicação, qualquer uma dessas áreas aí, né? Ciência da computação, com certeza sabe o que é esse database com mais detalhes, né? Então, uma pessoa dessa, por exemplo, que conhece o banco de dados, né, já ouviu falar sobre, já estudou, então, mesmo que ela pegue um texto em inglês, né, esse texto ele vai ser um pouco menos difícil, porque ela já tem um conhecimento sobre esse tema em português. Então, por exemplo, eu falo português, vocês falam português, mas, por exemplo, eu não sei falar sobre física quântica. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não sei. Se eu tiver que dar uma palestra sobre física quântica, eu não vou sair do lugar. Então, se eu pegar um texto em inglês de física quântica, aí é que eu não vou para lugar nenhum, né? Eu não estou indo para lugar nenhum em português, quanto mais em inglês, que não é a minha língua, não é? Então, isso tem um peso muito grande, né? O conhecimento prévio, ele vai fazer você, digamos assim, prever e você adivinhar algumas coisas que vão aparecer no texto, tá? Então, no segundo parágrafo, ele diz assim: outra estratégia muito útil na leitura em língua estrangeira é a inferência, que é quando você se depara com uma palavra desconhecida e você pode tentar adivinhar o seu significado através do entendimento do contexto, isto é, prestando atenção à frase em que essa palavra aparece e também observando as orações anteriores e posteriores. A inferência também é usada para lermos nas entrelinhas, ou seja, para compreendermos mensagens que não estão explicitamente expressas em texto. Para isso, temos de ler as sentenças como um todo e não palavra por palavra. Então, a inferência aqui, ela vai servir para duas coisas, tá? Você pode, com a inferência, adivinhar, certo? O significado de uma palavra, tanto em português quanto em inglês, né? E ela serve também para você ler nas entrelinhas, que seriam justamente você fazer uma leitura de coisas que não estão escritas no texto, mas mesmo assim você consegue compreender, você consegue tirar, não é, esse tipo de interpretação. Vou dar um exemplo aqui em português, né, de inferência. Por exemplo, alguém chega na sua casa, bate na sua porta, né, e a pessoa está totalmente molhada, né, cabelo, as roupas, o sapato, a pessoa está totalmente encharcada. Então, quando você olha para aquela situação, o que você vai fazer? Você vai fazer uma inferência. Ou seja, você vai tentar adivinhar o que aconteceu com aquela pessoa, não é? Então, alguma coisa começa a surgir na sua cabeça, né? Geralmente, pode ter sido o quê? Uma chuva, né? Muito forte, ou a pessoa vinha passando por algum lugar, alguém de cima jogou um balde de água, não sei, né? Vinha passando um prédio, e aí alguém lá do segundo, terceiro andar jogou um balde de água, né? Então, assim, você começa a tentar adivinhar o que aconteceu. E isso é natural do ser humano, né? É muito natural do ser humano. Você é casado, chegou com uma marca de batom no colarinho, o que é que sua mulher vai pensar, né? Não é culpa dela, né? Ela é ser humano, então ela vai pensar, ela vai fazer uma inferência, né? Todos nós vamos fazer inferências sempre que a gente vê as situações. É muito natural do ser humano, tá? Então, isso a gente faz no dia a dia,
E a gente faz também com os textos, né? A gente pode fazer isso também com os textos escritos em português, em inglês ou em qualquer outra língua, tá? E esse ler nas entrelinhas é quando alguma coisa, por exemplo, não está dita no texto, mas você consegue subentender. Por exemplo, geralmente as piadas, né? As piadas, elas têm muito, às vezes, duplo sentido. Então, esse duplo sentido, né? Você consegue ler os dois sentidos, porque você consegue ler o sentido que está ali no texto, né? Por exemplo, na piada, e você consegue ler, né? O segundo sentido que ficou de fora, mas mesmo assim você consegue fazer esse tipo de leitura, tá? Então, a inferência, ela serve muito para isso, para os textos, né? Então, por exemplo, você está passando numa loja no centro da cidade, agora a Serra Talhada tem um shopping, né? Então, você passa, assim, de frente às lojas, se você vê um monte de sapatos, né, expostos, você vai logo fazer uma inferência e vai saber que ali é uma loja de calçados, né? Não é uma loja de alimentação, você não vai entrar lá e pedir um hambúrguer, né? Porque você sabe que ali vai vender sapato. Então, isso aí a gente faz no nosso dia a dia, né, de maneira muito tranquila e muito automática. A gente olha para a situação e a gente já tenta adivinhar, né, já tenta entender o que aconteceu, tá? Com o texto a gente vai também poder fazer isso, ok? E isso vai nos ajudando a interpretar o material. Por exemplo, se você escuta uma palavra em português, que seja uma palavra que você não conhece, você pode fazer uma inferência e tentar ver se aquela palavra ela é, né, uma coisa boa ou uma coisa ruim, por exemplo, a partir do contexto, né? Alguém pode xingar você com um palavrão que você não conhece, mas pela expressão da pessoa, pelo tom da voz, né, você consegue, né, fazer uma inferência e saber que ali não é uma coisa muito legal, não é uma palavra muito apropriada, digamos assim, né? Você consegue fazer isso, ok? E aí, nesses casos, a gente não costuma ler palavra por palavra. A gente tenta entender o contexto. A gente tenta entender a situação, né, para poder interpretar o material, ok? E a última parte que o material fala, nesse próximo parágrafo aí, que tem assim, ó, além da previsão e da inferência, também a seletividade é um recurso muito usado na leitura de textos técnicos. A seletividade consiste em antecipar a leitura das perguntas ao texto. Assim, você saberá que tipo de informação é importante para a realização da atividade proposta. Olha como ele colocou aí, ó. A seletividade consiste em antecipar a leitura das perguntas ao texto. Ou seja, às vezes a gente faz perguntas sobre o texto antes de ler o texto, né? Ou então, às vezes, por exemplo, se você tem uma prova para fazer, tem várias questões, às vezes é mais interessante você ir ler primeiro as questões para depois você ler o texto, né? Então, isso aí é um critério de seleção, né? Seletividade. Você vai selecionando, você vai fazendo uma seleção, né, para poder justamente tentar ver o que vai ter naquele texto, o que vai aparecer naquele texto. Então, consiste também em distinguir. Deixa eu mudar a página aqui, nesse tem que sair do modo de leitura. Consiste também em distinguir a ideia principal da ideia secundária, que é outra característica muito comum dos textos, né? Eles terem várias ideias. Então, geralmente é uma ideia principal e uma ideia secundária, né? Geralmente é assim que os textos são organizados, ok? Então, dessa forma, você não vai precisar entender todo o texto para ter uma ideia geral do mesmo, né? Ou seja, para ter uma ideia geral do texto, nem sempre você precisa entender todo o texto, ler todo o texto, tá? É importante selecionar as palavras-chave, nós vamos falar delas mais na frente, tá ok? Que são palavras, né, que em qualquer texto elas existem, que são as palavras mais importantes, né, as palavras que mais aparecem, né, as palavras que mais se repetem, e que são as palavras que às vezes são trocadas só por sinônimos, né? São palavras que são apenas sinonímia. Então, é importante selecionar essas palavras-chave, que são as mais recorrentes, ou os verbos ou conectivos, dependendo do gênero textual que você deve procurar no dicionário, por exemplo. A ideia central dessa estratégia é que você não precisa entender todas as palavras do texto para poder compreendê-lo, que é uma ideia que a gente tem muito errada, não é? Às vezes a gente acha que para entender um texto, a gente precisa entender todas as palavras do texto, né? E isso não é verdade.
Às vezes eu consigo entender um texto inteiro e deixar para trás 5, 6 ou mais palavras que eu não entendi, né? Porque pode acontecer de aquelas palavras não serem palavras-chave, ou seja, pode acontecer de aquelas palavras não serem palavras extremamente importantes para o texto, né? Por isso que elas podem ser deixadas de lado. Então, a seletividade seria a forma de operacionalizar esses princípios e fazer com que você possa aprender a separar o que é pertinente para seus interesses ou para a atividade proposta de forma mais sistemática. Eu vou mudar aqui o material um pouquinho, só para mostrar outra coisa para vocês, só um momento. Eu vou parar essa apresentação. Vou colocar outra aqui, só um momento. Pronto, acho que agora vocês já estão vendo, né? Ó, esse texto aqui, ele é um texto introdutório, ele não é o texto mesmo, né? O texto, digamos assim, né, escrito viria depois, tá? Viria depois dessa parte aqui. Isso aqui seria uma introdução, que está antes do texto, né? Então, veja que ele vai mostrar para a gente, né, uma série de informações não verbais, não é isso? Ou seja, a gente tem muita figura, a gente tem muita imagem, tem poucas palavras, né? A gente tem mais imagens do que palavras. Então, a partir desse texto aqui, por exemplo, eu já consigo fazer uma inferência e saber o tema, né? E aí, na opinião de vocês, qual é o tema tratado no texto? E a alimentação, né? Sei lá. Isso, exatamente. Alimentação. Então, por exemplo, se eu não quero ler esse texto, né, não estou procurando nada de alimentação, então eu já posso descartar, porque, né, não é no meu interesse. Se for justamente o que eu estou procurando, então eu já posso, né, progredir na leitura, né, posso continuar fazendo a leitura, ok? Então ele vai falar de alimentação. Quando você vê que o texto vai falar de alimentação, seu cérebro automaticamente ele vai ativar uma série de coisas que você sabe sobre alimentação, tá? Então, além disso, né, aqui embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui você está vendo, ó, os grupos, né? Tem algumas palavras, né? Aliás, algumas não, todas as palavras são em inglês e algumas são cognatos. Então, veja que você já vai misturando as estratégias, né? Você tem cognatos, você tem a figura, que é a informação não verbal, você tem o conhecimento prévio, que é a alimentação, que você já sabe. E aí você tem, né, número 1, os grãos, aí tem um monte de foto aí de pão, né, que vem do trigo. No 2, você tem vegetables, que são os legumes e as verduras, né, os vegetais. No item 3, você tem as frutas. O item 4 são as gorduras, né, que é o óleo. E no item 5, você tem milk, né, que é leite. E no item 6, você tem meat and beans, que são os feijões, digamos assim, né, e as carnes, certo? Então, você tem aqui, por exemplo, já, né, uma introdução sobre o tema do texto, e você consegue fazer algumas inferências, né, sobre esse texto. Olha, esse texto tem verdura, tem fruta, então, assim, provavelmente ele vai falar sobre alimentação saudável, né, o que a gente deve ingerir, o que a gente deve comer. Então, por exemplo, se eu estou falando de alimentação saudável, o que eu devo comer, entendeu? O que eu devo me alimentar para ter uma alimentação saudável. Isso aí o texto vai dizer para você, só que você já pode saber disso antes de chegar no texto, né? Por exemplo, alimentação saudável, vou beber um copo de óleo. Não vou, né? Isso aí não tem como, nem em português, nem em inglês, nem em lugar nenhum, né? Alimentação saudável, o que é que eu vou comer? Ah, bastante vegetal, né? Bastante fruta, verdura, né? Então, isso aí eu vou saber antes mesmo de ler o texto. E quem que está fazendo isso comigo, né? Quem que está me ajudando? As imagens, os cognatos, né? Que são palavras parecidas, e o seu conhecimento prévio.
seja, você tem que saber como que é uma alimentação saudável, né? Como que é uma alimentação que não é saudável. Você tem que saber de fazer essa diferenciação antes do texto, né? Não tem que esperar pelo texto, ok? Então, se eu seguir aqui, né? Voltando para a primeira imagem, eu tenho uma pirâmide, né? E aqui a pirâmide, lá no título, tá vendo? O título tem assim, Food Pyramid, né? Que é justamente a pirâmide, né? A palavra pyramid, né? Que é um cognato, é a pirâmide, e ela serve justamente para quê? Para trazer para você um conhecimento prévio, que eu não sei se vocês têm esse conhecimento, que é a pirâmide alimentar. Alguém já ouviu falar da pirâmide alimentar? Sabe o que que é? Para que ela serve? Eu não. Alguém ouviu já falar? Por exemplo, e o Divan, que não ouviu falar, então ele já pode, talvez, ter um pouquinho de dificuldade para ler o texto, porque o texto vai falar dessa pirâmide alimentar, entendeu? Quem já ouviu falar vai ter mais facilidade do que quem não ouviu falar. A pirâmide alimentar, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, em que ela explica quais são as comidas que a gente deve, né, comer para ter uma alimentação saudável, balanceada, né, as quantidades que a gente deve comer, e aí isso seria algo, digamos, universal, né, serve para todas as pessoas, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, né, alguma coisa do tipo, que tem que fazer uma dieta mais restritiva. Mas a pirâmide alimentar, ela é para ser conhecida, né, no mundo inteiro, porque ela é um modelo, né, de alimentação saudável. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de orientação. Por exemplo, você está vendo aí a pirâmide, ela tem várias cores, né? Tem 6 cores, que são os 6 números que estão aqui embaixo, tá vendo, ó? Então, por exemplo, o número 1, né? Ele é uma cor amarelada, você está vendo que é uma lista que está na pirâmide, né? Ela é bem grossinha. Mas se você ver o número 4, ela é bem fininha, tá vendo? O número 4 é uma lista branca, né? Ela é bem fininha. Por que que o número 1, o número 2, né? São bem grossos assim, mas o 4 é bem fininho. Quem é um e quem é o 2, né? O 1 são os grãos, né? Que é o carboidrato. E o 2 são os vegetais, né? O 3 são as frutas, ó. Na pirâmide são todos, né, mais largos. Só que quando eu chego no 4, são os óleos, né? São as gorduras. Então, antes de ir para o texto, né? O que que eu vou interpretar com isso aqui, entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. Por que que 1, 2 e 3 é mais amplo, é mais largo, e o item 4 é mais fechadinho, é mais curto, né? Porque, né, eu tenho que ingerir mais frutas, verduras, né, grãos, carboidrato, do que as gorduras, né, que é o 4, do que os óleos, né. Então, o óleo, por exemplo, o azeite, e as gorduras saudáveis, né, que tem na natureza, nas frutas também, por exemplo, tem algumas que têm gordura saudável. Então, são alimentos que eu vou ingerir pouco, né? Não vou ingerir muito, diferente de frutas e verduras que eu vou ingerir muito. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que antes de ir para o texto, você já consegue, através da inferência, saber o que, que o texto está tratando, entendeu? Saber muita coisa sobre o texto antes de ir para o texto. Por que, que isso nos ajuda? Porque o texto está em inglês. Então, quanto mais coisas você souber antes sobre o texto, melhor, porque o texto vai estar em inglês e o inglês vai ser talvez um problema, né? Gente, até agora, tá dando para entender? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Sim, Nesse caso aí também, eu tenho muita dificuldade em questão de interpretação de texto, tanto em português como em inglês. Se eu chegar a sim, interpretar errado também, me complica na letra do texto, não é isso? isso, exatamente. Por isso que você tem que combinar as estratégias para poder você ter o máximo, né, de interpretação possível. Porque se você começa o texto, né, partindo de uma interpretação errada, aí você vai para o texto todo errado, né? Então, de fato, é como você está dizendo. Se você começa interpretando errado, aí você vai para o restante do texto também errado, né? Então, essa parte tem que ter bastante atenção, tá, gente? Tem que ter muita atenção, como o Ivan falou, ok?
Então, isso aí é um conjunto, você vai construindo ao longo da vida, né? Os temas, os assuntos, né? Você tem que ir meio que armazenando, tá? Esse conhecimento para depois usar na leitura de textos, na interpretação dos materiais, ok? Eu vou colocar aqui outra figura, só um momento. Eu só te perguntando, desculpa atrapalhar de novo, é Não, porque, pode falar. como você falou que a gente precisaria aqui tentar adivinhar, né? Então fica ainda Isso. assim, meio que pode ser que dê uma confusão, né? Dependendo das pessoas, né? Pode e não pode, por quê? Quando a gente fala de texto científico, não tem como ter outra interpretação, entendeu? Porque no texto científico você não tem duas interpretações, você só tem uma interpretação, então só existe uma possibilidade. Por exemplo, lá na questão das frutas, da alimentação saudável, não tem como eu interpretar errado. Por quê? O que é uma alimentação saudável? Entendeu? É fruta, é verdura, entendeu? Isso onde? No Brasil, nos Estados Unidos, no Irã, na China, em qualquer lugar, a alimentação saudável é a mesma coisa. Então não tem como eu fazer a interpretação errada. Porque a gente está falando de textos científicos, entendeu? Por exemplo, vocês estudam logística. Logística no Brasil, né? As coisas que vocês estão estudando no IF, né? Uma pessoa que está estudando logística lá na China, ela está estudando coisa diferente de você? Não está. Então, ela está estudando logística, logística reversa, entendeu? Está estudando os modais de transporte, ela está estudando todas as mesmas coisas. Por quê? Porque o conhecimento científico, ele não tem duas interpretações, só tem uma. Por isso que, nesse caso aqui, Divan, a gente não tem como, digamos, fazer uma interpretação errada, né? E no final esperar que dê certo, entendeu? Se você cometeu o erro, né, tá fora do campo científico. Seu erro está fora do campo científico. Por isso que essas estratégias, elas valem muito para os textos científicos, entendeu? Das disciplinas que vocês têm, por exemplo. Por exemplo, se eu for tentar fazer isso num texto de conto de fadas, né? No conto de fadas, o que pode acontecer? Milhões de coisas, né? No conto de fadas, né? O povo morre, o povo volta a viver, tem coisa que voa, tem bicho que voa, tem... Não tem como, né? Eu aplicar estratégia em um texto que não seja científico, né? Seria mais complicado, né? Porque esse texto foge da realidade. Agora, um texto científico, ele não foge da realidade, entendeu? Aí, o que que acontece? Se você não tiver esse conhecimento, aí, de fato, vai complicar para você fazer a inferência, por exemplo, tá? Mas se você tem o conhecimento, aí não tem como você interpretar errado, entendeu? Se for científico, né? Foi até o que você escreveu aí, conceitos iguais em idiomas diferentes. É o que você está explicando. Mas agradeço pela E explicação. pronto. Olha aqui esse exercício, gente. Esse exercício ele foi tirado do texto. A gente não vai ler o texto porque o texto é muito grande por conta do tempo, né? Mas, por exemplo, como é que eu posso adivinhar uma palavra em inglês? Por exemplo, né? Olha aí essa letra A. A letra A diz assim, ó, keep consumption of saturated fats and trans fats and sodium low. Ou seja, ele deixou aí, né, tá sublinhado, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem duas expressões que estão sublinhadas, que é a palavra saturado, não é? E a palavra trans, não é isso? E depois tem a palavra fats. Ou seja, mesmo que eu não conheça a palavra fats, eu consigo adivinhar o significado dela por causa da palavra saturado, que está antes, e por causa da palavra trans, que está antes, né? O que que ele está dizendo na sentença? Que você tem que manter o consumo dessas coisas aí baixo, né? Tem ali depois de sódio, né? Tem a palavra low, que significa baixo. Então você tem que manter isso aí baixo. Sódio, né, que é o sal, você tem que consumir pouco sal, né? E você tem que consumir essas outras duas coisas aí, que é saturada e que é trans, também de maneira baixa. Na alimentação, né? Qual é o grupo que é saturado e qual é o grupo que é trans? São as gorduras, entendeu? São as gorduras. Gorduras saturadas e gorduras transgênicas, né? Então, o texto, gente, não vai me dizer isso, não. Né? Ou seja, é um conhecimento que você já tem que ter sobre alimentação, né? Você já tem que desenvolver esse conhecimento de antes do texto. Aí, se você tiver esse conhecimento, durante a leitura do texto, você consegue adivinhar as palavras, certo? Olha o exercício B.
Ele diz assim, ó, a rainbow of colored. Tá vendo que depois da palavra rainbow, que é a palavra que está destacada, você tem a palavra colored, né? Colored, que tem a ver com cor. Então, a palavra colored, né, ela vai me ajudar a chegar no entendimento da palavra rainbow, né? Rainbow, quem não conhece, pode ser, né, aproximado da palavra cor, color, né? Que é alguma coisa colorida, certo? Nesse caso aqui, né, rainbow vai ser arco-íris. Então, colorido tem a ver com arco-íris. Então, a palavra colorido, né, me ajuda a chegar mais próximo do significado da palavra rainbow, ok? A outra palavra que está destacada na frente, ó, é a palavra stripes, stripes, certo? E antes de stripes, eu tenho vertical, não é? Vertical, vertical. Eu tenho vertical. Lá na figura, se você olhar o que é vertical na pirâmide, não é? Não sei se vocês estão com a pirâmide aí na cabeça. Se você lembrar da pirâmide, o que tem lá vertical, né? Olha o que está antes. Uma parte colorida, né? Que são aquelas divisões, né? De várias cores. E elas estão de maneira vertical. E aí tem a palavra stripes, né? Então, ele está dando nome àquelas divisões que tem lá na pirâmide, né? Então, como é que eu posso traduzir stripes, né? Podem ser as linhas, podem ser as divisões, né? Que são ali escritas em formas verticais, tá? Terceiro, que é a letra C, ficou aí o slogan aí a marca, né, do aplicativo, mas que você tem é a palavra milk, tá? Milk, e depois você tem dairy products. Deixa eu colocar aí no chat para ajudar vocês a visualizar melhor, né? Milk, tá? And I think dairy products. Deixa eu ver se está certo aqui. Pronto. Ó, na letra C está escrito isso aí, né? Milk and dairy products, tá? Então, por exemplo, a palavra milk, eu acho que todo mundo conhece, né? Que é o leite. E depois você tem produtos, né? Então, veja que produtos está próximo ali de leite, né? E tem uma palavrinha que talvez eu não conheça, que é a palavra dairy, ok? Quando você fala de alimentação, né? Que você fala de leite, e aí você fala de produtos que vêm do leite, né? Aí você já consegue deduzir o significado da palavra dairy, né? Então, como é que você traduziria milk and dairy products? Seria leite e o quê? Produtos derivados. Eita, Derivados. Eita, lá, nem Derivados, se exato. quiser. Derivados. Olha, gente, veja como é interessante. No inglês, ele não usa a palavra derivado. Derivado em inglês é assim, ó. Derived, tá vendo? Coloquei no chat. Derived. Eles não usam derived products, ou seja, produtos derivados, entendeu? Eles usam dairy, né? Que tem a ver muito com um pouquinho com a palavra dia, diário, né? Produto diário. Porque são coisas que se consumem muito no dia a dia, leite, queijo, então é muito, muito nisso que eles pensam. Então, veja só, mesmo que você não conheça a palavra dairy, você pode, né, pegando uma palavra que está antes, uma palavra que está depois, você consegue, né, deduzir o significado das palavras. Isso é a inferência, gente. É isso que é a inferência, entendeu? Então, são estratégias, ok? Por exemplo, nós somos preguiçosos, né? Vocês são preguiçosos. Eu também sou preguiçoso, porque o ser humano, ele se tornou preguiçoso, né? Com a evolução da espécie, a gente se tornou preguiçoso, né? Antes a gente tinha que caçar os bichos para comer, tinha que, né, ir atrás da comida e tudo. Hoje não, hoje é muito, muito fácil. Então a gente fica em casa, né, muito descansado, a gente ficou preguiçoso, virou preguiçoso. Então, quando a gente vai ler um texto em inglês, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o celular, vai botar o Google Tradutor e vai botar o Google Tradutor para traduzir, né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Por conta que a gente quer, né, a rapidez, né, quer a praticidade, não quer perder tempo, quer se livrar logo, entendeu? Então, quando você faz isso, você deixa de usar todas as estratégias que a gente está estudando, né? E para o aprendizado do idioma é ruim, né? Porque você não está fazendo nada, quem está fazendo tudo é o tradutor, né? Então, essas estratégias aqui, elas servem para isso, para você fortalecer a mente, a memória, né, o estudo, e ela serve também para quando você não tem acesso ao tradutor.
Por exemplo, se você está fazendo uma prova, não poder usar o tradutor, né? Então, se você está lendo um texto e naquela hora ali você não tem o celular, não tem internet, é assim que a gente vai, né, se virando, né? Por exemplo, eu me virei muito assim, então eu aprendi inglês quando eu era adolescente, então na minha época de adolescente, internet não era fácil como é hoje, né? Então, há 15 anos atrás, a internet era uma coisa assim, né, bem distante, tinha que ir para uma lan house, não tinha internet em casa toda hora, a hora que queria, não. Então, ainda hoje, né, é difícil para muitas pessoas, mas naquela época atrás, mais ainda. Então, como que eu aprendi inglês? Com as estratégias, né? Estratégia, dicionário de papel, né, passando página por página e tentando adivinhar as palavras, né, um sacrifício muito grande. Mas, mentalmente, né, vale muito a pena. Deixa eu colocar aqui mais uma para vocês verem, só um momento. Então, quando a gente vai fazer o uso dessas estratégias, a gente vai requerer uma série de elementos, tá? Eu coloquei aí, não sei se está dando para vocês verem, para aumentar. Pronto. Então, quando você vai inferir uma palavra, ou uma frase, ou alguma coisa do texto, um monte de coisa você vai precisar, tá? Olha aí, acompanha as setinhas, tá? A primeira setinha lá em cima, o conhecimento prévio, nós já falamos dele, né? Que é o background knowledge, ou seja, o conhecimento prévio, tá? Que é o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto tratado. Então, se você já tem um conhecimento sobre esse assunto, se você vai ler um texto em inglês, é mais fácil para você entender, tá? Então, por exemplo, quando eu trouxer para vocês os textos de logística, por exemplo, né? Então, vai ser bem mais fácil para vocês entenderem o texto do que mesmo eu entender o texto, né? Eu não sei nada de logística, né? Eu sei um pouquinho porque eu fui atrás, né, para poder montar a disciplina e tudo. Mas vocês já estão aí, né, há mais de um ano estudando logística, então vocês têm um conhecimento prévio de logística que eu não tenho, né? Que eu teria mais dificuldade de ler o texto do que vocês, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, o contexto semântico. Semântica, quem não lembra, né, é a parte da linguística, da gramática, digamos assim, que estuda o significado, tá? Então, tudo que for de significado está na semântica. Então, o significado do texto como um todo, né, ou seja, o contexto semântico é o significado do texto como um todo, ou seja, descobrir o significado de palavras e ideias a partir de contextos em que estão inseridas, aproveitando as informações contidas em palavras, em sentenças, que vêm antes e depois, e que contribuem para a construção do sentido global do texto, né? Que foi o que a gente fez agora com essa questão do leite, né? Leite. A gente tinha milk, e depois tinha products. Aí tinha uma palavra no meio que era dairy. Então, assim, com a palavra que estava antes e a palavra que estava depois, eu consegui, né, traduzir a palavra dairy, né? Por quê? Porque o contexto, né? Sempre que eu falar leite e produtos derivados, você já lembra que é derivados do leite, né? Por exemplo, os ditados populares, né? Se eu disser um ditado popular aqui, com certeza você vai completar, né? Por exemplo, fulano é a ovelha negra da família, por exemplo, né? Ou seja, o contexto me ajuda a completar, né, a descobrir quais são as palavras que faltam e que têm que ser colocadas ali, né? Então, tanto a gente consegue fazer isso em português, quanto a gente consegue fazer isso também em inglês, né? Terceira seta, que é o contexto linguístico, que são as pistas que indicam se a palavra é um substantivo, um adjetivo, um verbo. Isso aí também nos ajuda muito, né, o contexto linguístico. E mais na frente nós vamos aumentar esse contexto linguístico utilizando possibilidades de dicionário, por exemplo, e tradutor como uma ferramenta de ajuda, né? Não é que eles vão fazer o trabalho pela gente, mas a gente vai utilizá-los como uma ferramenta, ok? Penúltimo item é o contexto não linguístico, né? Ou seja, a informação não verbal, que nós já falamos dela, né? Que são as pistas contidas em gravuras, em gráficos, em tabelas, que foi o que a gente fez na pirâmide, né? Ou seja, antes de ir para o texto, aquele monte de letras, né, um monte de palavras, é interessante parar um pouquinho na figura, na imagem, e tentar analisar aquela imagem, né? Ver o que ela está me comunicando, né? O que ela está me dizendo. Isso aí é
de extrema importância, principalmente para um texto que está em outra língua, né? E, por último, o conhecimento sobre a organização textual, que são as pistas contidas no título, no subtítulo, na divisão, nos parágrafos, ou seja, como o seu texto está organizado, também vai dizer, né, muitas coisas, né, sobre o conteúdo, né? Como é que um texto está organizado ajuda você a ler e a interpretar, né, aquele material, tá ok? Então, gente, era isso para hoje. Quero saber se deu para vocês entenderem. Tem perguntas, tem dúvidas, tá ok? Depois a gente vai fazer mais algumas práticas e tudo isso aí vai voltando, tá? Acaba sendo meio que uma revisão, né? Porque a gente vai usar uma nova estratégia, mas a gente precisa recuperar as antigas, né? Elas sempre vão reaparecer, tá ok? Mas me digam aí se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Por enquanto, não. Não? Tá tudo ok, então? Pois bem, qualquer coisa que aparecer, que surgir, podem comentar lá no Google Classroom, certo? Podem me mandar e-mail também, podem entrar em contato, que aí a gente esclarece, tá ok? Então, gente, boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Ô, Ricardo, Sim, pode falar. não sei se tu viu o e-mail que chegou aí, que eu enviei.